Boa noite, boa noite. Agora tá aumentando a responsabilidade, tá chegando só fera para assistir isso aí. Então vamos dar início, Rafael. Vamos lá. Tudo ok? Então, gente, eu sou a Juliana Plete, eu sou sócia proprietária da Decide, e a Decide hoje está fazendo uma estreia aí. O Rafael já é o nosso parceiro há um bom tempo, mas nós estamos estreando uma parceria nova que é com o Diálogos. E depois o Rafael vai explicar um pouquinho melhor do que se trata, né? O Rafael é advogado, ele é especialista em direito digital, né? E aí tem várias áreas que ele tem expertise. E hoje a gente está fazendo uma estreia também com uma série de webinar, né? Então, até a pedidos, o pessoal pedindo certificados, que hoje a gente vai, então, proporcionar para vocês, disponibilizar os certificados desse webinar, né? Então, também peço para que vocês, durante a apresentação do Rafael, vocês podem ficando à vontade aqui no chat e colocando as perguntas e considerações de vocês. Eu vou atuar aqui como moderadora, né, e facilitadora desse processo. Ao final, então, da apresentação do Rafael, aí a gente vai retomar aí as perguntas, dúvidas de vocês, para que a gente possa esclarecer essas questões que vocês trazem para a gente, que é muito interessante, né, Rafael? A gente gosta bastante de interagir com o pessoal. Então, uma boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, e espero que vocês aproveitem o máximo hoje desse fera aí, Rafael de Tomaso. Te passo a palavra, Rafael. Obrigado, Ju. Boa noite para todo mundo que está enfrentando frios do Rio Grande do Sul. Não sei quem é de fora daqui. Enfim, para acompanhar esse nosso primeiro webinar aí. Como a Ju falou, a gente fez algumas lives com a Decide e agora esse é o nosso primeiro webinar. Espero que de vários que aconteçam, né? E, como ela falou, é uma parceria, a primeira parceria do Digiálogos com a Decide, e vou começar primeiro rapidamente explicando o que é esse tal de Digiálogos. Eu trabalho com direito digital, sou um aficionado em tecnologia e resolvi juntar essas duas coisas aí não dá para se chamar de um portal, mas enfim, numa plataforma onde eu quero compartilhar conteúdo sobre direito digital e tecnologia, enfim, abordar alguns temas dentro dessa área do conhecimento, enfim, e compartilhar de uma forma com que as pessoas de fora da área do direito consigam entender do que a gente fala também, né? Uma vez me chamaram para fazer uma palestra e me disseram, olha, só não vem me falar em versículo, né? Porque vocês advogados gostam de falar em versículo. E daí eu falei, pô, pois é, né? A gente tem que perder essa mania de falar no tal do juridiquês e falar de uma forma que as pessoas entendam, né? A proposta do Diálogos é essa, e trazer também profissionais de outras áreas do conhecimento, não só do direito, para bater papo sobre alguns assuntos aí. Então, em breve, a gente deve ter um podcast com um cientista de dados, a gente vai trazer, óbvio, que advogados de outras áreas do direito também, mas trazer o pessoal da área de comunicação, da área de TI, enfim, misturar um pouco de tudo para traduzir o direito para quem é de fora do direito e trocar ideia com profissionais de outras áreas. Espero que quem acompanhe goste. Né? A intenção é a melhor possível, né? Compartilhar, principalmente compartilhar conhecimento. E agora eu vou me apresentar rapidamente também, né? Eu sou advogado, sou bacharel em publicidade e propaganda, eu trabalhei mais de 15 anos com publicidade, então, por isso esse meu, não só por isso, né, mas também por isso meu interesse na parte da tecnologia, na parte de proteção de dados, enfim, e mais especificamente, assim, na parte do direito empresarial e do direito digital, mais do que em outras áreas. Sou especialista em multimídia e comunicação e estou terminando uma especialização em direito digital. Enfim, participo de algumas entidades daqui, entre elas a Câmara de Indústria e Comércio, faço parte do Comitê de Estudos Jurídicos da ANERGS, que temos aqui vi pelo menos 2 membros participando aqui, nossos vice-presidentes. Faço parte também da Comissão de Direito Digital e Novas Tecnologias da OAB de Caxias do Sul, do Grupo de Estudos de LGPD do Trinopolo, que é o Polo de TI da Serra Gaúcha, e da Acelera Serra, que é uma instituição voltada a startups.
que inclusive foi esse contato com as startups que me fez perceber que o pessoal não entende nada que advogado fala, né? Aí eu comecei a, enfim, entender que a gente precisava falar numa linguagem mais acessível, daí também acabou surgindo de diálogos. Bom, e hoje a gente vai falar um pouco sobre os aspectos jurídicos do e-commerce e dar umas dicas para como empreender na internet sem quebrar a cara. A gente está falando aí de um segmento que tem uma série de regulamentações, não só no Brasil, mas fora do Brasil, e o e-commerce, ele naturalmente tende a ter vendas internacionais, né? Óbvio que não vai dar tempo da gente falar de tudo hoje, é muita coisa, mas a ideia aqui é dar um apanhado geral, né, de qual é a regulamentação da internet, falar um pouco de cada uma dessas leis, e tentando fazer uma conexão disso com a prática das empresas de comércio eletrônico. E antes disso, para a gente introduzir o assunto e entender um pouco da importância dele, eu tenho uns dados para compartilhar aqui. Esses dados eles são de 2019, né? Então provavelmente já aumentou muita coisa do que eu vou falar, mas para entender por que se tornou tão relevante para o direito a questão do mundo digital e do comércio eletrônico. Então, vamos começar pelos dados da internet. A internet hoje ela já atinge, como eu falei, esse dado é do ano passado, provavelmente já é maior que isso, ainda mais com essa situação de pandemia, 70% da população. Isso ali, 20 anos atrás, era impensável que a internet tivesse toda essa abrangência. Para a gente ter uma ideia do que esse número representa, 83% das pessoas têm água tratada e 52% têm coleta de esgoto. Então, a gente está falando aí de um número de pessoas que têm acesso à internet maior do que o que tem esgoto tratado e se aproximando do que tem água tratada, né? A gente está falando de muita gente mesmo. Esses dados aqui corroboram isso, foi uma pesquisa, como eu falei, divulgada no passado. Somos 150 milhões, éramos 150 milhões de brasileiros no ano passado, sendo que 134 milhões, ou seja, 66% por meio de dispositivos móveis. A gente estima que logo, logo, o número de pessoas acessando a internet por dispositivos móveis vai ultrapassar o número de pessoas usando usando computadores normais, se já não tiver passado. Dessas pessoas que usam a internet, 85% usam todos os dias, 9% pelo menos uma vez por semana. Ou seja, não é uma coisa que se faz presente na vida das pessoas, mas que se faz presente no dia a dia das pessoas, né? E a gente sabe, bom, nós todos estamos aqui na internet, né, falando sobre e-commerce, mas a gente sabe aí que é um instrumento de trabalho para muita gente, é por onde muita gente consome a maior parte do seu entretenimento, seja com Netflix, com Spotify, com YouTube, enfim. Muita gente consome notícias pela internet, sejam elas verdadeiras ou falsas, mas notícias. Muita gente interage com a família e com os amigos pelas redes sociais, ou seja, ela faz parte de um pouco de tudo no nosso dia a dia, né? E aí eu antecipei a questão das mídias sociais, né? 140 milhões de pessoas no Brasil já usam ativamente, né, o que corresponde a 66% das pessoas que estão na internet. E um número interessante para a gente entender a dimensão disso é que hoje nós temos mais dispositivos móveis conectados à internet do que gente no país. Se a gente for pegar em termos percentuais, no ano passado eram 102% de dispositivos móveis. Então, é aquele cara que tem 2 celulares, um celular e um tablet, e daqui a pouco com internet 5G, com internet das coisas, a gente já está falando do cara que vai ter lá, sei lá, um tablet, um celular e uma geladeira conectados na internet, uma Smart TV, enfim. É impressionante esse número, a gente vê que tem mais coisas do que pessoas na internet atualmente. E junto com o crescimento do número de pessoas usando, cresceu também, obviamente, a quantidade de dinheiro que se movimenta pela internet. Então, só em aplicativos, a gente está falando aí de mais de 7 bilhões de aplicativos instalados, e das pessoas gastando mais de 500 milhões de dólares em aplicativos em 2018 aqui no Brasil. Isso eu estou falando só de aplicativos móveis.
Se a gente for ver, daí puxando já para o e-commerce, nós tivemos 90% das pessoas visitando uma loja de comércio eletrônico na internet, 89% procurando por um produto ou serviço para comprar, e 68% das pessoas efetivamente compraram alguma coisa pela internet. A gente pega também outro dado que é impressionante, se a gente parar para olhar não muitos anos atrás, é o uso dos aplicativos de home banking, né, do mobile banking, que é o seu app do celular ou do dispositivo móvel. 61% das pessoas já estão usando. Uns tempos atrás, as pessoas tinham medo até de usar o cartão de crédito na internet, até de comprar em boleto. E hoje já tem quase todo mundo com o banco no bolso. Esses dados são de uma pesquisa feita pela Hootsuite e pela We Are Social, que foram divulgados amplamente no ano passado, né? E aqui, trazendo já uns outros dados mais voltados ao e-commerce, e esses sim, um pouco mais recentes. Em 2009, o e-commerce cresceu 16,3% no Brasil, passou de 60 bilhões de reais. Foram 148 milhões de pedidos, né, e um crescimento de 9% no número de compradores. Foram 10,7 milhões de pessoas a mais comprando pela internet só no ano passado. E agora, com a pandemia, a gente tem 400% a mais de lojas abrindo por mês, né? E aí o título está errado, está 2019, mas esses dados já são de agora, de 2020, tem que corrigir aqui depois. Nos primeiros 45 dias da pandemia, o crescimento do e-commerce foi de 48,3%, ou seja, aumentou quase a metade do que era em 45 dias, né, referentes aos mesmos 45 dias do ano passado. Porque é um mundo de gente que nunca pensou e nunca precisou comprar pela internet, que viu ali ou a única ou a principal opção no começo da pandemia, e isso está se perpetuando até agora. E claro que muitas dessas pessoas que usaram e gostaram vão continuar para os próximos anos. Só no segmento de saúde, mais do que dobrou a quantidade de compras, o faturamento das compras nesse período. Beleza e perfumaria quase dobrou, e os supermercados, que era um dos setores que ainda tinha uma maior resistência, depois que superamos a resistência do vestuário, né, também aí quase dobrou nesse período. Mas aí a gente para se perguntar o que é o e-commerce, afinal de contas, né? Porque muito se fala de e-commerce, de e-business, mas é um conceito que para muita gente ainda é etéreo, assim, ainda é uma coisa distante. Não tanto quanto já foi um dia, né, porque é uma coisa cada vez mais presente na vida de todo mundo, mas a gente ainda para se perguntar. E o conceito que eu mais gosto, pela simplicidade e objetividade dele, porque às vezes lá no mundo acadêmico a gente tem aqueles conceitos de 4 páginas para definir uma palavra, né? Eu gosto desse do Ricardo Luiz Lorenzetti, que é um argentino, que toda atividade, que o e-commerce é toda atividade que tenha por objeto a troca de bens físicos ou digitais por meios eletrônicos. Então a gente está falando desde aquela compra do livro que a gente faz na Amazon até aquele software que a gente comprou e baixou lá, por exemplo, o próprio Zoom, tem lá uma versão paga, fez uma compra de uma licença, por exemplo. E aí, dentro do conceito de e-commerce, nós temos uma série de modalidades, essas são só algumas das principais, mas cada dia inventam uma nova, né? O business to business, que é aquela em que uma empresa vende para outra empresa, que eu acabei de falar aqui do Zoom, ele é um bom exemplo disso daí, né? Ou do Hangouts, do Meet, a versão que você compra dele é uma empresa, o Google ou o Zoom, vendendo para outra empresa normalmente. Claro que uma pessoa física também pode comprar essa licença, mas normalmente é um negócio feito de empresa para empresa. Já o business to consumer é do negócio para o consumidor, o B2C, como a gente chama, né? Que é aquela venda direta lá. Eu, Rafael, comprando da loja americana. Eu, Rafael, comprando da Amazon. Aquela venda direta para o consumidor final. O B2G, que é o Business to Government, é quando a empresa vende para o governo, que aqui no Brasil a gente tem, por exemplo, por meio dos leilões do pregão online, que é uma coisa relativamente recente e que foi uma economia enorme para as aquisições feitas pelo governo.
O business to employee não é tão comum, que é o B2E, que é quando a empresa vende para o seu empregado, para o seu funcionário. Isso, uma série de empresas pratica isso, principalmente as grandes empresas. A Dell é uma que eu sei que faz isso, que oferece seus produtos com desconto para quem trabalha lá. O consumer to consumer, que é o consumidor para o consumidor, que é o Mercado Livre, é o eBay, enfim, o estante virtual nem tanto, até tem consumidor que vende para consumidor, mas hoje tem muita empresa ali, eu acho que são mais sebos do que pessoas, mas enfim, vocês pegaram a ideia, é o consumidor que vende para o consumidor, aquela coisa que tem usado e não quer mais, ou aquele crochê que a sua avó faz e gosta de vender, enfim, é quando não tem uma empresa envolvida, fora a empresa que está intermediando essa venda. E o SaaS, que é uma que a gente tem falado mais ativamente, que é o Software as a Service, é o software como serviço, que é o Office 365 ou a própria plataforma de assinatura, enfim, para teleconferência e tudo mais. Dentro do e-commerce ainda a gente tem algumas modalidades que são faladas, o e-business, que ele é maior do que e-commerce, ele engloba também o e-commerce, mas ele é relativo a qualquer tipo de negócio que se faça pela internet. O m-commerce, que é o do mobile commerce, é o comércio eletrônico feito pelos dispositivos móveis, né, que é aquela lojinha do aplicativo. O e-commerce é feito pelas redes sociais, tipo a loja do Facebook, ou a loja do Instagram, ou agora o próprio WhatsApp já permite que sejam feitas vendas, né? E o e-commerce, que não pegou tanto quanto a gente imaginava que ia pegar uns anos atrás, que é o comércio feito pela TV digital. Dentro do e-commerce, especificamente, que é o nosso tema de hoje, nós temos algumas formas de vender os produtos, né? Tem a loja virtual própria, que inicialmente enfim, que era o mais comum há uns tempos atrás, que é lá quando você entra nas americanas.com para comprar um produto da americanas.com mesmo. Só que dentro desse próprio sistema tu tem os marketplaces, que é aquela loja que a minha loja monta dentro de uma plataforma maior para eu vender através da Amazon ou das Americanas ou enfim do Submarino. Eu tenho a minha loja dentro de uma loja dessas. As compras coletivas que meio que saíram de moda, mas que uns anos atrás, uns 10 anos atrás era bem comum, que era o Groupon, o Peixe Urbano, que você juntava um monte de gente para comprar um produto, ele saía bem mais barato, né? E os sites de leilões, que é o caso do Mercado Livre quando nasceu. Hoje tu já tem, acho que mais vendas diretas do que por leilão pelo Mercado Livre, mas tanto o Mercado Livre quanto o eBay, quando nasceram, eram sites que a maior parte do comércio que era realizado por ali era por meio de leilões. Eu tinha lá um item raro, um item de coleção, e botava, ou um item usado, que não sabia bem quanto valia, botava lá e as pessoas iam dando lances naquilo. E aí, enfim, com toda essa movimentação e com todas essas coisas acontecendo nesse mercado, vem a lei para regulamentar isso daí. E essa imagem ilustra bem, a maior parte das vezes, por mais bem intencionada que seja a lei, ela vem com uma marreta para enfiar na cabeça de quem está querendo empreender, se entender com aquilo lá. Ela muitas vezes até assusta. E não é sem razão, porque o que não falta é lei. Eu não vou, como eu falei, detalhar todas elas, porque é muita coisa, daria, enfim, um curso, mas vou falar um pouco das principais aqui. Uma delas, e que é pouco conhecida, é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Por que ela é relevante? Porque ela vai determinar, principalmente, como se regem as obrigações que a gente contrai no âmbito internacional. Então, se eu compro um produto de fora do Brasil para ser entregue aqui, ou um serviço, qual que é a lei que vale? É daqui ou é de lá? Ou se eu vendo um produto daqui para fora do Brasil, qual que é a que vale? E a lei de introdução é a que vai nos trazer essas respostas. Quando ninguém mais responder, é ela que vai. Então, a gente tem aí que vale a lei do país onde a obrigação foi constituída, ou seja, se eu comprei uma coisa dos Estados Unidos, a obrigação foi constituída lá, vai valer a lei de lá, né? E o julgamento vai ser no Brasil, quando o réu for domiciliado aqui. Aí vocês vejam bem a diferença. Uma é qual que é a lei que vale, e a outra é onde vai ser julgada, né?
quando a obrigação tiver que ser cumprida aqui, também vai ser julgada aqui, né? A questão das provas, né? Dos fatos ocorridos no estrangeiro, vai valer a lei daquele país, então tem que provar uma coisa que aconteceu na Alemanha, eu vou provar de acordo com as regras da Alemanha, né? de provas. Bom, aí a gente vai para a lei que talvez seja a principal, talvez não, é difícil se falar em lei principal porque todas elas acabam se complementando, mas a mais específica para o e-commerce que nós temos hoje no Brasil é o chamado decreto do e-commerce. E o que ele traz? Eu vou falar um pouco dos principais aspectos desse decreto, né, que ele regulamenta o Código de Defesa do Consumidor, que a gente vai falar um pouquinho depois também. Ele tem alguns eixos principais. Um é a transparência. Então, vocês vão ver no decreto de e-commerce que ele fala bastante na importância da loja prestar informações aos consumidores. É uma coisa que ele vai bater bastante, né? Então, de cara, uma coisa que ele já traz ali no comecinho é que você tem que dizer quem que você é, né? Você tem que falar sobre a sua empresa, onde é que é o endereço físico da minha empresa, qual que é o CNPJ da minha empresa, qual que é o nome empresarial da minha empresa. Isso daí é importante não só para você saber com quem que você está lidando, mas também se você precisar, eventualmente, mover uma ação judicial contra a empresa, saber onde achar ela, né? Conseguir qualificar a empresa para para entrar com essa ação. Tem também a importância da prestação de informações sobre os produtos e serviços, ou seja, eu, consumidor, eu preciso saber o que eu estou comprando, o que eu estou adquirindo, o que eu estou contratando, né? Então, a lei vai falar bastante nisso daí, você precisa informar as características essenciais dos serviços, tem que informar sobre dos produtos, tem que informar sobre os riscos que ele oferece à segurança ou à saúde, tem que falar dos prazos de entrega. Isso pode parecer uma coisa óbvia, mas a gente entra em muito site aí que a gente nem sabe o que eles estão vendendo direito lá, que eles têm uma foto do produto e que daí quando chega nem era o que tu estava imaginando, porque não tinha uma descrição dele. Então, tu olha na foto, parece que é de metal, quando chega é de plástico. Tu vai comprar um negócio achando que é um anel, quando chega é uma pulseira, mas pela foto parecia que era de outro tamanho. Então, para evitar esse tipo de confusão, e isso é importante não só para o consumidor, mas para a própria empresa, como a gente vai ver daqui a pouquinho, né? É importante prestar essas informações. E outra coisa relevante também é a prestação de informações sobre pagamento, né? A gente está falando do preço, das modalidades que o site oferece, das condições de pagamento, dos custos adicionais. A gente vê alguns sites, por exemplo, que tem lá que o produto custa tanto quanto tu vai comprar, no boleto vem mais caro porque tem uma taxa que a empresa de pagamento cobra. Por exemplo, o PagSeguro, ele cobra uma taxa, se eu não me engano, de R$1 do boleto, que muitos sites nem avisam isso daí. Então, isso é errado. Tem que estar avisado ali. O consumidor tem que saber exatamente quanto ele vai gastar e de que forma ele vai pagar. Outro pilar do decreto de e-commerce é a questão da segurança. Ele fala bastante, tanto na importância dos mecanismos de segurança para o pagamento, quanto para a proteção de dados. A proteção de dados parece que é uma novidade agora com a LGPD, mas no decreto de e-commerce já se falava disso, no próprio Código de Defesa do Consumidor já se falava disso, no Marco Civil da Internet. Então, e sem contar que na Europa é uma coisa que está lá há 25 anos em discussão, né? Em discussão não, valendo em maior ou menor grau. Então, é outra coisa que o decreto do e-commerce vai bater bastante. E aí não importa, tá, se esses recursos de segurança eles são do próprio site ou se eles são do própria loja eletrônica, né, ou se são de terceiros. A responsabilidade é da empresa. Tá? Então, por exemplo, eu contratei lá o PagSeguro para gerenciar o pagamento do meu site, ou o Mercado Pago. Né? E aí deu um problema, que a culpa não foi minha loja, mas foi dele lá. Eu vou ter que responder para o consumidor por isso daí? Sim, vai. Depois você pode até buscar o seu direito junto enfim, a empresa que estava te prestando aquele serviço, mas num primeiro momento é a sua loja que vai responder para o consumidor. E aí, a gente, quando fala em segurança, está falando de criptografia, por exemplo, tem um SSL, né, o antigo SSL, que hoje é o conhecido como TLS, né? Mecanismos de prevenção contra fraudes, o armazenamento seguro dos dados, não só bancários, mas dos dados pessoais dos clientes também. Né? Aí falei
por alto ali do TLS e SSL, que é um mecanismo de criptografia comum, bastante usado, que é bem importante que os sites tenham, né? Que os e-commerces tenham. Né? Aí, a ISO-IEC 27001 e a 27701, por exemplo, são duas ferramentas que a gente tem aí à disposição para a questão da segurança da informação de forma ampla. Daí a gente abarca tudo, tanto a questão dos dados dos clientes, quanto a questão dos dados de pagamento. Né? E, em relação à parte do pagamento, especificamente, a gente tem o PCI DDoS, que é hoje talvez o protocolo mais importante da indústria de cartão de créditos, né? Que é caríssimo para implementar. Então, por isso, muitas vezes, na maioria das vezes, vai valer mais a pena a empresa terceirizar esse pagamento do que ter uma solução própria. Né? E aí, por exemplo, para se eximir, não é bem o termo, mas para se eximir do custo, mas não da responsabilidade, para mitigar esse custo, as empresas podem contratar, por exemplo, gateways de pagamento, que no Brasil, acho que o maior hoje ainda é o Braspag, ou os intermediários de pagamento, tipo o PayPal e os outros que eu falei antes. Outra coisa que o e-commerce que o decreto do e-commerce vai falar bastante é a questão dos contratos, né? Ele te obriga a mandar um sumário do contrato antes da contratação. Ah, mas o que é um sumário do contrato? É aquilo que vai aparecer na tela lá antes de terminar a compra lá. É tal produto por tal preço, tal prazo de entrega para ir para tal endereço. Né? Então, é uma coisa simples, mas que tem que estar ali. Às vezes, a gente vê alguns sites que vai lá e na hora de fechar a compra, tu não sabe mais quanto que é, qual que é a condição de pagamento, às vezes nem que quantidade que você está levando lá. Né? E tanto no sumário quanto no contrato, efetivamente, é importante dar ênfase nas cláusulas que limitam os direitos lá. Por exemplo, isso é comum em cláusulas de garantia. Se você não tomar tais cuidados, perde a garantia. É importante não só você dar conhecimento a isso do consumidor, mas registrar isso, documentar que foi dado conhecimento a ele. Aí tem várias formas de se fazer isso. Você também tem que oferecer ao consumidor ferramentas para correção de erros, né, antes da contratação. Por exemplo, o cara vai fechar a compra ali, o endereço dele está errado. Como é que eu faço para corrigir? Ou ele selecionou o endereço do trabalho e quer que entregue no de casa. Ou tem lá que ele botou para comprar 2 livros iguais porque ele clicou 2 vezes no adicionar o carrinho e foi 2 vezes e ele não se deu conta disso. Então, esse tipo de ferramenta, ele vai ajudar não só o consumidor, mas vai poupar dinheiro da própria loja, depois que vai ter um índice de devoluções menor. Você tem que mandar uma confirmação imediata do recebimento da oferta. Então, recebi a oferta, estou aguardando o pagamento para confirmar. Eu recebi a oferta e a confirmação do pagamento. Então, está aqui a sua confirmação. E junto com isso, né, ou logo após, mandar o contrato, né, para esse consumidor. E o contrato, a gente não precisa pensar naquela coisa tradicional do direito lá, aquele negócio com 6 páginas, com todos os termos escritos, citando artigo, não. Pode ser uma coisa bem simples ali, a gente está falando de um contrato de compra e venda. Às vezes a gente não percebe isso, mas, por exemplo, quando você vai na padaria e compra um pastel, você está fazendo um contrato de compra e venda. É um contrato verbal, mas foi feito. No caso do e-commerce, não vai poder ser verbal, mas não precisa complicar o negócio lá. É mais ou menos o que estava no contrato, no sumário do contrato lá, só que, enfim, se tiver alguma coisa a mais para dizer, que se diga. Outra coisa que o decreto do e-commerce martela também é a importância do atendimento ao consumidor, que deve ser feito deve ser oferecido por meio eletrônico, para, enfim, prestar informações, tirar dúvidas, suspender contratos, cancelar compras, né? E essas demandas elas devem ser confirmadas imediatamente e a empresa tem um prazo de 5 dias para responder. Nas compras coletivas, que elas não são tão comuns hoje em dia, pelo menos não que eu saiba, não tenho mais visto, hoje em dia só ouço falar do Groupon porque eles me mandam um monte de spam, não consigo me livrar, mas uns anos atrás era comum o Groupon, o Peixe Urbano e outros, né? Além das informações sobre a própria empresa, no caso, a empresa que está vendendo coletivamente tem que ter as informações sobre a empresa que está oferecendo o serviço, o produto ou serviço que está sendo vendido, seja ela um e-commerce ou seja ela uma loja física, na maioria dos casos, inclusive, era física, né? Eram hotéis, restaurantes,
enfim, às vezes alguns produtos eletrônicos, né? Tem que informar se tem um número mínimo de consumidores para concretizar aquela oferta, né? E o prazo que você tem para fruir, para aproveitar daquela oferta. Então, eu comprei lá um ticket para ir no Di Paolo com 50% de desconto, e dá mais do que os 10% de desconto que os associados da Anergs têm, né? Aproveitando aí a presença dos nossos vice-presidentes. Então, eu tenho que dizer lá, tu tem um mês para aproveitar essa oferta, tu tem 2, senão teu cupom perde a validade. E aí, voltando para a realidade nossa aqui, que enfim, uma pergunta comum e um problema comum das lojas de comércio eletrônico, que é quanto ao direito de arrependimento, né? O consumidor ele tem um prazo de 7 dias para devolver, por qualquer razão ou sem nenhuma razão, devolver um produto que ele tenha comprado fora do estabelecimento comercial. E aí a gente está falando não só do e-commerce, mas também do e-commerce, né? Mas de, sei lá, compras feitas por telefone, ou enfim, sei lá, hoje em dia nem tem mais, mas por, sei lá, por carta, qualquer coisa que tenha sido feita fora do estabelecimento, você tem um prazo de 7 dias para devolver pelo Código de Defesa do Consumidor, né? E o decreto do e-commerce diz que você tem que informar o consumidor sobre esse direito, né? Então não adianta você esconder essa informação, você tem uma obrigação de informar isso, e a gente volta lá, porque eu falei no começo do decreto do e-commerce, da importância de informar as coisas, tem que comunicar imediatamente à instituição financeira para pedir a devolução desse valor. Então, se o cara pagou no cartão, vai pedir para a operadora do cartão, se pagou em boleto, vai dar um jeito de falar com o banco. Enfim, tem que ver lá, de acordo com a sua forma de pagamento, como que vai fazer isso daí, né? Tem que confirmar imediatamente ao consumidor que você recebeu aquele pedido, e todos os custos são a cargo do fornecedor. Isso é a principal dúvida e às vezes até parece injusto para o fornecedor, embora para o consumidor pareça justo. Sim, você tem que pagar o frete de ida e de volta, todos os custos. Teve um seguro, não importa. Todos os custos daquilo lá têm que ser devolvidos ao consumidor. Esse direito de arrependimento, a justificativa dele é para evitar aquela compra por impulso, né? E também aquela que tu comprou lá um sapato que parecia verde, chegou e é azul, né? Já aconteceu comigo, não um verde azul, mas um que eu comprei que achava que era marrom e ele era meio esverdeado, chegou, eu não gostei, acabei ficando com ele. Mas às vezes compra o negócio pela imagem e quando chega não é bem aquilo. E aí nós passamos para o Código de Defesa do Consumidor, que obviamente eu não vou falar dele inteiro, porque é enorme, é muita coisa que tem ali, mas vou falar de alguns aspectos principais. O primeiro deles está no próprio nome, ele é o Código de Defesa do Consumidor. Então, se quer empreender na internet, não adianta chorar. O Código de Defesa do Consumidor ele não está aí para buscar um equilíbrio, de certa forma, né? Mas ele está ali para defender o consumidor. Então, sim, muitas vezes ele vai parecer injusto para o fornecedor, mas o papel do Código de Defesa do Consumidor não é defender o fornecedor, é defender o consumidor. E o próprio decreto de e-commerce, ele não é uma... Não, o que eu vou falar até juridicamente não tá correto, tá? Mas para facilitar o entendimento, ele não é autônomo, ele está ali para regulamentar o Código de Defesa do Consumidor. Então a gente vai ver que muita coisa se repete, tem muita coisa que o Código do Consumidor diz e que o decreto do e-commerce diz outra vez. Ele vai se aplicar sempre que se tratar de uma relação de consumo. E daí por que eu estou falando isso? Toda vez que eu comprar uma coisa da internet não é uma relação de consumo? Não necessariamente. Se a gente estiver falando, por exemplo, do B2B lá, a minha empresa vende para outra empresa, na maior parte dos casos a gente não está falando de relação de consumo. Está falando de uma relação que vai ser regida ali pelo Código Civil e não pelo Código de Defesa do Consumidor. E aí, o que a gente precisa entender para saber se vai ou não vai se aplicar o Código de Defesa do Consumidor? Primeiro, quem que é o consumidor? Ele é o destinatário final daquele produto, é o cara que vai consumir aquilo. Então, se eu sou uma empresa que vende casaco, que vende blusão de lã, e eu comprei lã, eu não sou destinatário final daquilo lá, eu estou comprando um insumo para a minha atividade. Agora, se eu sou uma pessoa física e estou comprando a lã porque eu quero fazer um blusão de lã para mim, daí a gente está falando do destinatário final daquilo lá, mesmo que eu vá usar ele para outra coisa. E o fornecedor, quem é? O fornecedor, basicamente, é
todo mundo que fornece, e assim, é um termo bem abrangente, vale para o importador, para o fabricante, para o produtor, vale para a loja no e-commerce, vale para a plataforma que hospeda aquela loja, todo mundo é consumidor, né? Todo mundo é fornecedor. E aí tem uma coisa que a gente fala no direito do consumidor, que é o que a gente chama de cadeia de fornecedores. Ou seja, eu comprei um negócio de uma loja, de um marketplace hospedado na loja americana. Aí se a loja americana me diz, não, isso não é problema meu, é da loja que está aqui dentro. Não tem essa de não é problema meu. Você integra a cadeia de consumo, você vai responder solidariamente com aquele cara lá, ou seja, todo mundo vai botar o patrimônio no bolo lá. Então, se eu como consumidor lesado, se eu quiser processar a loja americana, eu posso processar ela. Não, eu tenho a opção também de processar a lojinha que está lá, mas eu, como advogado, iria no grande, não no pequeno, né? Em quem tem mais dinheiro para me pagar. E essa responsabilidade do Código de Defesa do Consumidor é o que a gente chama de responsabilidade objetiva, ou seja, você não precisa provar que houve culpa do fornecedor, basta provar que houve o dano, né, e que houve um nexo entre o dano e o comportamento, ou a falta de comportamento do fornecedor. Bom, e aí quais são as responsabilidades que o fornecedor tem? As mais comuns são a substituição do produto se ele tiver com algum defeito, eu boto aqui defeito entre aspas, porque não é o termo que o código usa, né? Ele vai dividir lá em vício do produto, fato do produto, mas isso para a gente não tem relevância, né? Porque vai responder tanto por um quanto por outro, né? Mas, enfim, em caso de vício, a gente está falando da possibilidade de substituição, de ressarcimento do valor pago, no abatimento proporcional do preço, e quem vai escolher isso é o consumidor. Muitas vezes a gente vê lá, eu quero fazer isso, quero falar, não vou, mas eu te dou um abatimento. Eu não aceito trocar, eu só aceito devolução. Tu não tem que aceitar, não é tua essa escolha é minha como consumidor, e quem diz é a lei. E aí, para a parte informacional também, que a gente viu lá no decreto do e-commerce, que também está muito presente no CDC, ele fala na importância da publicidade clara e precisa, né? E essa publicidade deve estar identificada como publicidade. Então, a gente vê, às vezes, matéria paga, ou aqueles vídeos de digital influencer falando bem de um produto, parecendo que, olha só como eu gostei disso daqui, o cara está recebendo 50 mil para dizer que gostou. Teve, se não me falha a memória, o Luciano Huck, uma vez, tinha um patrocínio de não lembro se da Samsung ou de quem que era, e fez uma postagem no Twitter que apareceu lá embaixo, postado pelo meu iPhone. Então, tu vê que ele está elogiando o negócio, mas que é um treco patrocinado. Então, isso tem que estar identificado. O Código de Defesa do Consumidor exige que a publicidade seja identificada como publicidade. E a publicidade enganosa e a publicidade abusiva, elas não te dão só a possibilidade de pagar uma multa ou de indenizar o consumidor. Elas são consideradas crimes. O próprio Código do Consumidor tem previsão de pena e pode ser de prisão, dependendo do caso. Para a gente entender rapidinho aqui a diferença entre publicidade enganosa e a abusiva, a enganosa é aquela que mente, que induz ao erro, que traz informações imprecisas. E a abusiva é a que vai violar outros valores da sociedade, né? Então, por exemplo, se eu quero vender um produto e faço uma publicidade racista, isso daí é uma publicidade abusiva, né? Enfim, passando à frente, porque ainda tem bastante coisa aqui que eu quero falar com vocês. Mas dentro da publicidade ainda, essa propaganda que eu faço, essa publicidade que eu faço, ela tem que estar embasada em fatos reais, comprovados técnico-cientificamente, e eu, como empresa, eu tenho que ter a posse desses dados para comprovar que aquela mensagem faz sentido, se em algum momento for exigido, né? Então, se eu digo que um determinado remédio por uma determinada doença e eu vendo esse remédio, eu tenho que ter alguma coisa que me dê suporte para comprovar aquilo. Mas tem um estudo que diz uma coisa e outro que diz outra coisa. Bom, então tu junta o que diz é que está embasando a tua publicidade, não o que não está embasando, mas tu tem que comprovar aquilo ali, né? Tu tem que documentar isso daí. Outra coisa que o Código de Defesa do Consumidor nos traz, que ainda é muito comum, infelizmente, é a questão da venda casada. É proibida a venda casada. Então, se eu estou vendendo lá, sei lá, para você comprar esse livro, você tem que comprar esse CD junto. Pô, ninguém quer comprar CD mais hoje em dia, tá todo mundo com Spotify, iTunes, não sei o que lá. Bom, ainda tem quem colecione, quem gosta, mas enfim, eu não quero ser obrigado a comprar aquele CD, eu quero só o livro.
Então, há essa proibição. Não só, e aqui eu estou falando de Código de Defesa do Consumidor, não vale só, obviamente, para o comércio eletrônico, mas vale também para o comércio eletrônico. No caso de prestação de serviços, eu sou obrigado a mandar um orçamento prévio para prestação de serviços. Então, por exemplo, vou contar um caso que aconteceu comigo. Eu tinha comprado um celular da Asus, quebrou a tela e eu queria saber quanto que custava para trocar a tela. Eles me disseram, para a gente dizer isso, você tem que mandar o teu celular para cá. Ok, eles não estavam me prestando serviço antes de me cobrar por ele, né? Mas eles estavam exigindo que eu gastasse com frete, ficasse, sabe-se lá quantos dias sem celular para mandar um negócio daqui para São Paulo, para eles me dizerem, custa tanto para arrumar, quer ou não quer? E daí se eu dissesse que não, eu ia ficar lá, sei lá, 60, 70, 90 dias sem meu celular, ia gastar com frete para poder ter um orçamento. Então, tem que ter... O código não fala especificamente desse caso, assim, casos como esse, vale o bom senso, mas fala do orçamento prévio para prestação de serviços. Então, eu não posso falar, manda aqui, consertei, deu tanto. Não é assim que funciona. E, além disso, o código fala na observação de normas específicas, como as da BNT, do Conmetro e uma série de outras normas, que também têm que ser seguidas por todo mundo. Passando para a questão da cobrança, que é uma outra preocupação normal também, né? Tomei um calote, como é que eu faço? Você não pode expor o consumidor ao ridículo ou fazer uma cobrança abusiva. Então, aquelas empresas que ficam te ligando lá 30 vezes por dia para cobrar um boleto que tu atrasou, isso é vedado pelo Código de Defesa do Consumidor, pode gerar, inclusive, indenização. Então, se você é empresa, não faça isso. Além de ser chato, de queimar sua imagem, não saber qual que é o problema que o consumidor está tendo para não fazer aquele pagamento, você está infringindo a lei. E você também não pode armazenar informações negativas do consumidor por mais de 5 anos, que é o tempo que expira lá o Serasa, o SPC e essas coisas todas. E os documentos de cobrança, daí não falando de cobrança de atrasado, mas da cobrança que você está mandando para o cliente, eles têm que ter nome, endereço e CNPJ ou CPF de quem está vendendo. Isso daí, outro dia eu estava anotando num site que usava o PagSeguro e os dados que vinham no boleto de cobrança não eram os da loja, mas os do PagSeguro. Isso, no meu entendimento, não está adequado ao que exige o Código de Defesa do Consumidor. Bom, quanto à questão do cadastro do consumidor, e aí a gente já vai começar a ver uma certa interface do Código de Defesa do Consumidor com a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, e a gente está falando de uma lei de 1990, ele fala que se você vai abrir um cadastro sobre o consumidor, desde que não seja por solicitação dele, você tem que informar a ele que está sendo aberto esse cadastro, e aí a gente pega o princípio da autodeterminação informativa que está lá na LGPD, que agora foi reconhecido pelo STF também. Você tem que dar a ele a oportunidade de corrigir os dados incorretos, também está na LGPD, a importância da correção dos dados e do direito que eu tenho de corrigir os dados que não são, enfim, estão incorretos ou que estão desatualizados. Você tem que comunicar essa correção a outros destinatários, então se eu tenho lá um terceiro que faz a cobrança para mim, que também tem esse cadastro, eu tenho que passar que isso foi alterado, e eu tenho que disponibilizar essas informações todas de cadastro em formatos acessíveis a pessoas com deficiência. Daí é uma questão delicada no código, porque isso pode gerar um custo enorme para uma empresa de pequeno porte. Então, normalmente, o que eu recomendo e que eu entendo que seja permitido é que você disponibilize essas informações em formatos acessíveis quando o consumidor te solicitar. Porque às vezes vai ficar inviável lá eu ter tudo em áudio, a não ser que eu tenha uma ferramenta que leia o negócio lá, como aquele hashtag para cego ver, que a gente vê em diversos posts na internet. Bom, retomando a questão dos contratos que a gente falou lá no decreto do e-commerce, Código de Defesa do Consumidor também vai falar deles, né? Vai falar que eles têm que ser redigidos de forma clara e compreensível, ou seja, aqueles contratos de 60 páginas, cheio de artigo, aquilo é um absurdo do ponto de vista do Código de Defesa do Consumidor, né? Quem que vai ler 60 páginas antes de decidir se aceita ou não aceita instalar um aplicativo? Ninguém lê aquilo. Eu que trabalho com isso, tenho preguiça de ler, às vezes, e tenho que ler porque meu cliente tem um contrato com aquela empresa, daí eu olho, mas 62 páginas de um contrato, de um serviço de pagamento, como isso, né? Daí, se quem trabalha na área já
enfim, se lamenta de ter que ler tudo aquilo lá, imagina o cara que nem entende metade do que está escrito ali. Então, quando a gente fala de claro e compreensível, não está falando só de não usar termos jurídicos, mas, para mim, um contrato de 60 páginas é um abuso. Ele pode ser claro e pode ser compreensível, mas ele é um abuso de qualquer forma. E o consumidor ele tem que ter conhecimento prévio dos termos desse contrato, que também não pode ter cláusulas abusivas, e no caso de termos de garantia, ele tem que ser informado por escrito. Aí, terminando, e aqui bem entre aspas, porque isso daí não é nem a ponta do iceberg do Código de Defesa do Consumidor, a gente tem outra lei importantíssima para o e-commerce e que às vezes as pessoas acabam esquecendo dela, que é o Marco Civil da Internet, que é uma lei relativamente recente, ela é de 2014, e que ela traz uma série de aspectos importantes para quem está empreendendo na internet e que tem que ser observados. A gente vê, inclusive, a questão de proteção de dados pessoais, empresas sendo multadas ou punidas, e pensa, mas a lei nem está em vigor, como é que ela está sendo punida? E aí vai ver o Marco Civil da Internet, já te dá a base, o próprio Código de Defesa do Consumidor também te dá a base para a aplicação dessas sanções. Nesses tempos, se eu não me engano, a Vivo foi multada no Distrito Federal por uma ação do Ministério Público. Não sei se foi multada, se foi um acordo, não me lembro bem, já faz um tempo isso daí, mas foi acionada com base no Marco Civil da Internet e no Código de Defesa do Consumidor. O próprio Google e a Apple foram multados por causa daquele aplicativo lá de ver a sua cara daqui a 30 anos, ver como você seria do sexo oposto. Foi multado em 10 milhões, um em 9, outro em 10 milhões, com base no Código de Defesa do Consumidor, pelo uso indevido de dados pessoais. Não por isso, mas pelos problemas na prestação da informação ao consumidor. E o Marco Civil da Internet, ele vai trazer isso daí também, violabilidade da intimidade da vida privada e o sigilo das informações. Então, a gente não está falando nem só de dado pessoal, está falando da importância de manter em sigilo as informações, as mensagens que eu eventualmente troque ou dentro ou com a plataforma que eu estou usando ali, né? E aí a gente pode pensar tanto no atendimento do comércio eletrônico, quanto nas mensagens de bate-papo ali que você pode eventualmente ter. No eBay, por exemplo, você pode conversar com o cara que está vendendo o produto, né? No Alibaba, que é a versão inicial do nosso AliExpress aqui, que é talvez hoje a maior empresa, talvez não, acho que é a maior empresa de e-commerce, o maior grupo de e-commerce do mundo, que tem sede na China lá, era comum a troca de informação entre as pessoas, né? Daí tem a previsão do não fornecimento dos dados pessoais a terceiros sem o consentimento. Isso a gente vê que acontece o tempo todo, faz uma compra de um negócio, daí vem lá, oferta de nossos parceiros. Mano, velho, eu não interessa nem que tu me mande spam, que dirá o teu parceiro. Mas vem lá, falta fiscalização para muita coisa ali. Esse consentimento ele deve ser livre, expresso e informado, né? E ele deve ser coletado numa cláusula destacada. E veja bem, a gente está falando de Marco Civil, não está falando de LGPD. O próprio Marco Civil também vai garantir a exclusão definitiva dos dados ao término da relação entre as partes, ou seja, fechei a minha conta na loja americana, não quero mais. Fechei a minha conta do Mercado Livre, me aborreci, não quero mais. Eu tenho o direito de que eles excluam todos os dados que eu tenho lá, claro, ressalvados os que eles precisam guardar ou para me cobrar ou para responder uma eventual ação judicial lá. Ele exige publicidade e clareza nas políticas de uso, daí a gente está falando de qualquer aplicação, não no caso do Marco Civil, da internet, mas não só, enfim, a gente pode estar falando aqui tanto de um aplicativo do celular, quanto de um site, quanto de um e-commerce. As políticas de uso elas têm que ser claras e têm que estar ali, tem que ter um fácil acesso ao consumidor, né, ao usuário. E ela já fala ali, em 2014, ela já antecipava que a empresa tem que comprovar o cumprimento da legislação de proteção de dados. Ou seja, nem tem ainda valendo essa legislação de proteção de dados, mas o Marco Civil já te exige que quando ela existir, tu vai ter que comprovar que cumpre. Tu tem que guardar os registros de acessos aos dados em ambiente controlado e seguro, né? A lei te exige que você guarde isso por no mínimo 6 meses, podendo ser superior a 6 meses
mediante requerimento de alguma autoridade. Então, tu tem lá um aplicativo, tu tem que guardar os dados de acesso do teu usuário para se eventualmente alguém quiser que tu identifique quem foi que cometeu um ilícito, por exemplo, ali dentro da tua plataforma, tu tenha meios de identificar aquela pessoa. Inclusive, eu hoje estou escrevendo um artigo para o Diálogos que falam um pouco sobre isso daí, que vou postar mais tarde, depois que a gente acabar o webinar, vou revisar e postar. Bom, é necessário também o consentimento expresso para a guarda de registros de acesso a outras aplicações, e aí a gente está falando, por exemplo, do uso de cookies, por exemplo, né, de coisas que vão coletar o teu comportamento em outras... Qual que é o e-commerce hoje que não usa cookie? Né? Qual que é a loja que não usa cookie? Fala no não armazenamento de dados excessivos em relação à finalidade do consentimento, e aí também a gente vai ver que isso fecha muito com o que a LGPD vai passar a exigir. Fala, né, na importância da coleta da autorização para uso de direitos autorais. A gente não pode sair postando qualquer coisa, qualquer música na nossa loja. Vou pegar uma imagem do Cristiano Ronaldo para vender o shampoo que eu fiz em casa. Pô, peraí, o cara tem contrato com outra marca de shampoo. Não pode sair usando nem a imagem do Cristiano Ronaldo e nem o direito autoral de quem tirou aquela foto lá. Enfim, traz mais uma série de outros aspectos aí, como, por exemplo, a capacidade de remoção de conteúdo mediante ordem judicial e a de conteúdo pornográfico mediante solicitação da vítima. Ou seja, tu é obrigado a tirar uma coisa do teu site, do teu aplicativo, da tua loja, que possa, só mediante uma ordem judicial, no caso, por exemplo, de violação de uso de imagem de alguém, enfim, é recomendado que tire antes. Mas tu não é obrigado, por exemplo, se tu é um intermediário e não o que está ganhando dinheiro com aquilo lá. Mas no caso de conteúdo pornográfico não autorizado ou de criança e adolescente, tu não precisa, tu é obrigado a tirar imediatamente, senão tu vai mediante solicitação da vítima, senão tu vai ter que responder por aquilo lá. Bom, agora a gente está se encaminhando para perto do fim. Tem o decreto 8.771, que fala enfim, de uma série de coisas, dentre eles o controle sobre o acesso às informações privadas, né, e a definição da responsabilidade das pessoas que vão ter acesso a esses dados. O que a gente está falando aqui? Tá? Enfim, vou passar os pontos, todos os mecanismos de acesso que permitem a identificação da pessoa, a guarda de inventário detalhado de acesso aos registros e a divulgação dos padrões de segurança de forma clara e acessível. Esse decreto ele trata basicamente de mecanismos de controle de quem acessa as informações das pessoas, enfim, dos teus clientes, das pessoas que vão circular no ambiente da tua loja, da forma de identificar quem acessou isso daí, e o 2FA, que eu botei lá, é o 2FA, que é o Two Factors Authentication, que é um controle de autenticação em 2 fatores. Enfim, basicamente o que a lei diz você tem que controlar e ter o máximo de segurança possível de quem acessa os dados e informações particulares e mensagens dos teus clientes ou trocadas com os teus clientes. E os padrões de segurança relativos a isso daí têm que estar disponíveis de forma clara e acessível. O objetivo principal é controlar e preservar essas informações privadas e as mensagens trocadas. E aqui a gente tem uma série de outras leis que se aplicam ao e-commerce, e essas aqui vocês podem ficar tranquilos que eu não vou falar uma por uma, mas, enfim, o Código Civil se aplica ao e-commerce, a lei da precificação que estabelece como que os preços têm que ser mostrados, tanto na loja física quanto no e-commerce, vai se aplicar ao e-commerce, né? Então tem lá, tem que ser a fonte de tamanho tal, não pode ser a fonte com cor parecida do fundo, tem uma série de regras, tu tem que ter o preço à vista e a prazo total demonstrados ali de fácil acesso ao consumidor, tem que ter destacado o que não é custo do produto, o que é, por exemplo, juros, o que é taxa, enfim, tem que ter tudo discriminado lá, tem algumas exigências que essa lei traz que se aplicam especificamente ao e-commerce. A gente vai ter a lei da propriedade industrial, que ela vai ser relevante para o e-commerce, principalmente quanto ao uso de propriedade de terceiros ali. Então, a marca, eu estou usando a marca da Nike no meu site que vende tênis. Eu posso usar essa marca? Mas o meu site nem vende Nike. Pô, então o que essa marca está fazendo lá? Eu posso usar o logo dele ou eu só posso usar a foto do produto? Questões que vão ter que ser analisadas caso a caso. E aí a gente fala não só de marcas, mas, enfim,
de outros direitos industriais que possam ser violados ali. No caso do e-commerce, o mais comum vai ser a marca, né? Porque tu não vai ter ali, dificilmente vai ter alguma coisa, uma divulgação de uma patente ou de um modelo de utilidade ali. Então, o que mais vai pegar mesmo por causa do e-commerce é a marca. Já na lei dos direitos autorais, vai tudo. Eu estou usando uma música que não é minha no meu site, eu estou usando uma imagem que é de um fotógrafo que eu não paguei. Tem uma série de implicações. E aí, um desdobramento da lei dos direitos autorais, que é a lei do software, que é separada, mas em muito, ela comunga da lei de direitos autorais, vai bater na parte lá, pô, eu estou copiando um código-fonte de alguém lá, isso pode ser protegido por lei, pode estar havendo aí uma violação. O direito de software ali, o direito autoral do software, ele é um direito um pouco diferente, que ele é meio híbrido, ele tem algumas coisas que lembram direito autoral, outras que lembram propriedade industrial, mas é fundamentalmente baseado na lei de direitos autorais, embora tenha essa característica mais híbrida, por exemplo, é registrado no NPI, como se fosse propriedade industrial, né? Tem umas características singulares dele lá, mas também pode se aplicar. Aí a gente tem uma série de leis estaduais e municipais que podem se aplicar para o comércio eletrônico também, e aí está o maior pepino como é que a gente vai acompanhar as leis de 27 estados, de 5 mil municípios, para saber o que pode e o que não pode? Então, a gente tem um exemplo disso daí, que é a lei da entrega programada, que tem tanto uma em São Paulo quanto uma no Rio de Janeiro, que estabelece regras lá, eu vou fazer uma entrega, eu tenho que informar em que período, em que horário que eu vou fazer essa entrega. Daí, eu tenho uma loja no interior do Mato Grosso, como é que eu vou saber que existe essa lei em São Paulo? Tem que saber? Tem que saber. Tem que estar preparado para isso daí. E a gente vai ter aí, por exemplo, um pepino maior ainda, que daí a gente pode um dia marcar com o Miguel para falar sobre isso aí, que é a questão tributária, né? O ICMS para o comércio eletrônico é o caos. Então, enfim, é importante estar assessorado de alguém que entenda disso, pegar um contador ou um assessor que entenda bem dessa parte tributária para não se encrencar depois. E ali, aquelas leis ali que eu botei são as da entrega programada, né, do Rio de Janeiro e de São Paulo, e a gente tem as leis de proteção de dados a LGPD, que é a nossa aqui, o GDPR, que é o Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia, o CCPA, que é o da Califórnia. Tu vai me perguntar, mas o que eu quero saber da lei da Europa? Depende, tu vende para a Europa? Se tu vende para a Europa, tu tem que saber da lei da Europa, porque vai se aplicar no seu negócio aquilo lá, né? Isso daí são exemplos. Tem, acho que mais de 100 já leis de proteção de dados diferentes. Aqui vou falar rapidamente do panorama internacional da legislação para a gente começar a entender o que está acontecendo, o que pode vir o que está acontecendo lá fora, o que pode vir a acontecer aqui no Brasil, né? Existe desde 1998 um programa de trabalho em comércio eletrônico da Organização Mundial do Comércio, que é para tentar criar regras que valham para o mundo inteiro, porque eu vou vender daqui para a China, vou comprar da China para cá. O que vale? Então, para tentar criar regras mais uniformes, pelo menos o básico dessas regras para os contratos internacionais. E aí a gente tem de prático, né, uma lei, né, um tratado, que é o das assinaturas eletrônicas, enfim, no comércio global e nacional. Essa é uma lei dos Estados Unidos, tá? O E-Sign Act, é uma lei lá de 2000 que fala especificamente das assinaturas eletrônicas nos contratos, enfim, que vai ser importante em alguns casos do comércio eletrônico, não a todos, mas nos que envolvem assinatura eletrônica. Tem o CAN-SPAM, que é uma lei também dos Estados Unidos, né, que é para o controle do envio de spam chamam de pornografia não solicitada e marketing não solicitado, né, que é do spam pornográfico e do spam comercial. Está em fase já adiantada a questão do mercado comum digital europeu. Então, da mesma forma que hoje nós temos o mercado comum europeu, com a zona do euro e toda essa coisa lá, já está bem adiantada a questão do mercado comum digital europeu. Aqui, daí trazendo para a América do Sul, a gente já tem uma resolução do Mercosul sobre comércio eletrônico, que foi incorporada agora em março de 2020, embora ela seja de 2019, que ela em muitos aspectos é bem parecida com o nosso decreto do e-commerce, e ela é bem parecida com o que está se desenhando no mercado comum digital europeu também. E
enfim, tem a Uniform Computer Information Transactions Act, a UCITA, que também tá por aí. Essas leis, nem todas elas se aplicam no Brasil, a maioria delas não, mas se aplicam quando o e-commerce daqui está comercializando para fora, mas vale a pena a gente ter isso daí no radar, né? E aí a gente tem, pegando na parte específica da União Europeia, do mercado comum digital lá, né? E aí, assim, é importante a gente falar do que está acontecendo lá, porque boa parte das nossas leis aqui do Brasil, elas são inspiradas na legislação da União Europeia. Foi assim com o decreto de e-commerce, com a LGPD, com uma série de outras leis. Então, o que está acontecendo lá, mesmo que não valha aqui, é importante a gente ficar de olho, porque daqui a 5, 10 anos pode valer. Uma delas é a diretiva sobre o comércio eletrônico lá de 2000, que foi a que inspirou o nosso decreto de e-commerce aqui, né? Os princípios e fundamentos dela são bem parecidos com os da nossa lei, né? A identificação eletrônica para transações eletrônicas, que é mais ou menos o Sign Act lá dos Estados Unidos, mal comparando, né? É para a validação e segurança da minha identificação eletrônica, de confirmar que eu sou eu quando eu vou fazer uma transação eletrônica. A questão das entregas transfronteiriça, é difícil falar isso aí, que é uma lei de 2018, um regulamento de 2018 que está começando, acho que já está em vigor até, que ele fala das tarifas no transporte internacional de mercadorias, lá passei da França para a Itália, que é basicamente bem voltada para a questão de preços de frete, tarifa de frete, mais do que qualquer outra coisa. A do geoblocking, que também é muito importante, os consumidores devem ser tratados igualmente, independentemente de que país eles estão. O geoblocking é quando você bloqueia uma pessoa de acessar uma coisa, de comprar um produto, né, dentro do teu site. E aí tem um desdobramento do geoblocking, que é o geopricing, que é quando você cobra mais caro de uma pessoa porque ela está em outro país, tá? Então, assim, tem uma diretiva específica sobre o geoblocking que já está valendo na União Europeia. Eu não tenho conhecimento de nenhuma de geopricing, mas eu tenho conhecimento de decisões judiciais que puniram quem praticou o geopricing, que é isso daí. O cara, isso pode ser usado, inclusive, para fins de preconceito lá. Tá pegando aqui um caso, sei lá, eu não quero receber turistas de determinado país, então eu vou cobrar mais caro dele, bem mais caro dele, se ele acessar por um IP de tal país. Tem uma lei, um regulamento também sobre a questão da conformidade dos bens com o contrato, e a gente vem de novo para aquela questão de explicar o que está sendo vendido, o que está sendo comprado, de descrever bem as características do produto. E tem uma agora também de 2019 sobre fornecimento de conteúdos e serviços digitais, que daí não entra o físico, é só o que é digital mesmo, que também acho que vai ter impacto aqui no Brasil. E, enfim, para terminar e vocês começarem a tirar alguma coisa de prático do que eu falei aqui, trazer algumas dicas de sobrevivência na internet para quem quer empreender na internet. A primeira é que você tem que entender que o seu e-commerce é uma empresa, que não é para ser encarado como uma lojinha de internet. Você tem que encarar como uma coisa séria, tem que ter planejamento, tem que ter um plano de negócio, tem que ter uma estratégia de comunicação, tem que ter enfim, tudo como uma empresa normal teria. Se você pensar como uma coisinha que está ali na internet jogada, você vai quebrar a cara. A segunda é que ninguém sabe tudo. Vale a pena você consultar profissionais especializados. Então, quando for abrir, tem que abrir minha empresa. Vai procurar um escritório de contabilidade que saiba daquilo lá. Eu preciso fazer um contrato. Vai procurar um escritório de advocacia que entenda daquilo lá. Eu preciso saber como que eu vou fazer para entregar um produto na Bahia. Vai consultar uma empresa de logística que entenda daquilo ali, não? Enfim, busque se assessorar de profissionais que entendam daquilo lá, porque se você ficar gastando tempo tentando aprender tudo sozinho, você não vai ter tempo para vender. Outra dica importante aqui é que o que valeu ontem pode não valer hoje, né? É importante se atualizar sempre. Você não precisa saber tudo profundamente, mas tem que estar de olho no que está acontecendo. Então, tem lá uma regra que mudou. Mas meu vizinho tem uma loja, ele fazia isso até ano passado. Sim, de repente, ano passado podia, e esse ano não pode mais. Então, a gente tem que estar sempre antenado.
Outra questão que fecha lá com a primeira é que o planejamento é essencial. Você tem que traçar a sua rota para não se perder no caminho. Aí vai me perguntar, pô, mas planeja demais, como é que tu vai se preparar, por exemplo, para uma pandemia? Tu pode não saber exatamente o que tu vai fazer numa pandemia, mas se você souber pelo menos para onde que você está indo, aonde você quer chegar, facilita você corrigir a sua rota. Outra dica aqui é que a hora de começar é anteontem, não fica aí comendo mosca que a gente já está atrasado. Se a gente for parar para ver os gigantes da internet hoje, a Amazon começou em 95, o Alibaba foi em 97, 98. Então para pensar, mas eu vou começar agora, pô, já todo mundo foi, né? Ainda tem muito espaço para crescer a internet, o e-commerce, o e-business de uma maneira geral. Né? Então, começa agora para tu não ser o cara que perdeu, daqui a 10 anos, tu não acha que foi o cara que perdeu a oportunidade que teve 10 anos atrás lá. Ah, se eu soubesse. Ah, não tem se eu soubesse, mete a cara e empreende. Foi o que o Jeff Bezos fez, foi o que o Jack Ma fez. Então, tá na hora, passou da hora. A penúltima é que nem sempre o grátis é mais barato. Invista em você e na sua empresa. Então, às vezes, aquela ferramenta que você está usando a versão grátis, se você pegar a versão paga dela, tu vai ganhar tanto em tempo que vai te compensar o que está sendo gasto. Ah, tu vai contratar uma consultoria, pô, mas vou gastar com isso sim. Às vezes, essa consultoria vai te economizar um monte de dinheiro com erros que você não vai cometer, porque procurou uma ajuda especializada no negócio. Então, isso é importante ter em mente. Nem sempre o grátis é mais barato. Às vezes é, mas nem sempre. E, por fim, índice grande, né? As maiores empresas do mundo nasceram mirando no topo. Um exemplo que eu gosto de falar é o do Alibaba, que enfim, é um grupo enorme, tem Taobao, Alibaba, AliExpress e tudo mais. Quando eles começaram, o objetivo deles era ser maior do que o eBay. Ninguém nem levava a sério uma empresa que dissesse que ia ser maior do que o eBay naquela época. E eles desbancaram o eBay. Eles compraram o Yahoo na China, que era um monstro muito maior do que eles quando eles começaram. Enfim, eles se tornaram talvez a maior empresa porque eles nasceram pensando grande. E o dono da empresa, o fundador da empresa, era um professor de inglês na China. Não era um grande empresário de uma família rica, nem nada assim. E é isso, gente. Eu fico à disposição aí. Agradeço quem teve a paciência de ficar até o fim. Sei que é um assunto denso e estou à disposição para responder alguma dúvida que vocês tenham. Quem quiser entrar em contato comigo, ficar com alguma outra dúvida que não dê tempo de responder hoje, aí está o meu e-mail pessoal, meu LinkedIn e convido vocês, para quem ainda não conhece, conhecer o Digiálogos. Muito bem, Rafael, parabéns. É um conteúdo denso, mas que tu trouxe para a gente de uma forma bem leve aí e com bastante, de forma prática, né? Então, pelo menos nos deu um panorama geral aí com relação ao e-commerce. Eu espero ter conseguido, a ideia era essa. Então, acho que a gente pode começar aqui lendo já algumas perguntas do chat. Posso começar, Rafael? Pode. Obrigado, Vanise. Vi tua mensagem, me pulou na tela aqui. Então, vou começar com a pergunta do Valmor, né? Qual a proteção que o Código do Consumidor me proporciona no caso de aquisição de produto com vício de origem, em especial se este fornecedor for uma grande e tradicional multinacional fabricante de veículos automotores? O Código do Consumidor te garante o direito de substituição do produto, de ter um desconto ou de fazer o negócio ali. Claro, isso vai depender conforme o caso, entendeu? Vai muito do caso concreto, mas vamos pegar aqui um exemplo clássico da indústria da automobilística é o tal do recall, né? Então, foi descoberto lá daqui a 10 anos que determinado carro tem tal problema que faz o carro pegar fogo, que dá um problema no freio. Então, a empresa tem a obrigação não só de corrigir o problema, mas de tornar público, de informar de todas as formas possíveis que o sujeito tem aquele direito lá de trocar aquela peça e de que houve aquele problema. Senão, ela está ali arriscando a ter sanções pesadas contra ela, tanto de multa quanto de indenização do consumidor. Então, não importa o tamanho da empresa, se deu problema, ela tem que corrigir. Claro,
ela tem ali, se ela comprovar que houve um mau uso do produto e tudo mais, é uma coisa. Só que é uma característica do Código de Defesa do Consumidor que não é você que tem que provar que a empresa criou aquele problema. É a empresa que tem que provar que foi tu que fez, que tu que criou aquele defeito lá, que causou aquele dano. Perfeito. Podemos, então, ir para a próxima, ainda do Valmor, com relação ao consumidor também. Qual a proteção que o consumidor cliente tem quando uma instituição bancária tenta te impor a aquisição de um seguro de vida, veicular ou residencial, da busca de um financiamento pessoa física ou jurídica? Isso daí pode configurar a venda casada, dependendo do caso. Então, a gente está aí... vamos pegar, por exemplo, um exemplo clássico, que é o de financiamento de imóveis. Tá? Você tem que ter um seguro para aquele financiamento do imóvel, mas você não é obrigado a contratar com o banco que está fazendo o financiamento. Ele pode te dar essa opção, mas ele não pode te obrigar. Normalmente, o que as instituições financeiras acabam fazendo é que elas te dão outras vantagens que acabam te levando a falar, tá, não, beleza, vale mais a pena eu contratar isso daqui com ele do que fora daqui, né? Mas ela não pode te impor que compre com ela própria, mas em alguns casos ela pode te impor que você tenha. O financiamento de imóvel é um caso clássico disso daí. A lei obriga que você tenha um seguro, mas ela não te obriga a contratar com a mesma instituição e não permite que a instituição force que seja com ela isso daí. Ok. Ainda, já que tu puxou ali, vamos puxar aqui o link da pergunta da Maria de Lourdes, né, com relação à venda casada, que tu citou antes. Então, o que caracteriza a venda casada é a falta de opção dada ao consumidor. Exemplo, só pode comprar a caneca se levar o prato. Outro exemplo, comprando a caneca, se levar também o prato, tem desconto de 50%. Isso não caracteriza a venda casada, certo? Em regra, não. Tá? Então, vamos lá. O caso da caneca do prato ele é complicado porque eu posso vender um conjunto, né? Então, eu vendo um conjunto de 6 xícaras com 6 pires. Daí não faz muito sentido eu vender só o xícara, eu não quero pires, eu não uso pires. Pode ser parte de um jogo ali. Mas, enfim... eu não posso, por exemplo, forçar eu quero comprar esse toca-fitas. Para tu comprar toca-fita, entreguei a idade aqui. Eu quero comprar esse som do carro. Para comprar esse som do carro, tem que comprar esse protetor de banco de couro junto ali. Isso daí já é mais complicado. Agora, quanto ao desconto, daí depende. Então, se eu boto lá, se tu comprar esse negócio e você tem esse outro com 50% de desconto, não é um problema. Agora, se eu tenho um negócio lá, isso aqui custa 100, se você, custa 100 o prato com a caneca, mas se tu comprar só o prato, dá 110. E se tu comprar só a caneca, dá 110. Daí tu tá fazendo ali, tu tá forçando uma venda casada, tu tá disfarçando ela, então, mas não pode. Isso era comum, por exemplo, com as empresas de telefonia e internet, que ainda, agora... está menos do que era antes, mas tinha lá que se tu contratasse só a internet, era mais caro do que se contratasse a internet e o telefone. Isso não pode. Isso caracteriza a venda casada. Mas um desconto não necessariamente. Que eram os combos, né? A gente escolhia os combos. Tu pode ter um combo, só tem que cuidar para que ele não configure a venda casada. Tu não pode usar o combo para disfarçar uma venda casada. Uhum. A Letícia pergunta aqui sobre o direito de arrependimento. Muitas lojas só aceitam devoluções no caso de defeito, mesmo que elas informem isso antes da compra. Podemos recorrer e exigir a devolução mesmo assim? Temos 2 casos aí. Se a gente for pensar do e-commerce, da compra feita fora da loja, sim, não interessa se tem defeito ou se não tem. Se tu comprou fora do estabelecimento, tu tem o direito de arrependimento e tem 7 dias para exercer o direito de arrependimento. Ponto. Pode ser por qualquer motivo ou por nenhum motivo. Agora, é o que eu falei, isso daí vale para as compras feitas fora do estabelecimento. Tá? Então, se eu comprei uma camisa, a camisa ficou pequena em mim, a empresa não é obrigada a trocar a camisa. Mas
nem isso, não, nem isso. Ela não tem obrigada, se você comprou no local, a empresa não é obrigada a trocar. Claro que a gente tem duas coisas para ponderar aí. A primeira é o que a lei te manda fazer, e a segunda é como você vai tratar o teu cliente. Então, pô, eu comprei uma camisa que não me coube porque eu comi demais na pandemia, daí preciso trocar para uma M. Tu diz, não, tu não tem o direito, eu nunca mais vou comprar ali, né? Agora, se a compra foi feita pela internet, foi feita por telefone, foi feita fora do estabelecimento, não interessa o que a empresa está dizendo, é direito teu e a empresa tem que arcar com todos os custos para essa devolução aí, para o desfazimento desse negócio. Ok. O Valmor faz mais uma pergunta aqui. Qual a responsabilidade que um prestador de serviço que se utiliza da plataforma digital quanto ao fato de vazamento de informações do cliente ou fraude com cartão de crédito ou outro? Vai depender ali se existe um nexo de causalidade entre o problema que ocorreu e um comportamento daquele fornecedor. Mas, em regra, responde sim. Então, vamos pegar o caso de fraude com cartão de crédito, dependendo do caso, é clássico. Vai ter lá, mas foi culpa do cara que não sei o que. Peraí, tem que. Eu vou dar um exemplo que aconteceu com um cliente meu, que contratou uma instituição bancária para cartão de crédito, tá? Daquelas maquininhas de cartão de crédito, e aí fizeram uma fraude com a maquininha que teve mais de 40 mil reais em recarga de celular em um final de semana no estabelecimento usando aquela máquina de cartão de crédito. E o banco falando, isso daí é problema dele, a fraude foi no estabelecimento dele. Mas aí qual que foi a decisão que a gente teve? O judiciário, a gente perdeu no primeiro grau, mas reverteu no segundo grau. O judiciário falou, não, peraí, o mínimo que se espera de uma instituição financeira que processa pagamento de cartão de crédito é que identifique uma normalidade dessas, que é ter 40 mil em recarga de celular no fim de semana de uma empresa que nunca fez recarga de celular. Então, o conceito que o próprio Código de Defesa do Consumidor nos traz em certos momentos lá, é a segurança que se espera daquele produto, daquele serviço. Então, eu espero que uma instituição financeira detecte uma fraude de 40 mil reais na minha maquininha de cartão de crédito lá. Agora, se foi um negócio, por exemplo, lá, vazou todo o banco de dados da Visa, e eu uso a Visa no meu site para fazer o cartão de crédito. Esse é um problema que claramente foi da Visa. Em tese, eu até teria um direito contra o lugar onde eu botei meu cartão de crédito, mas como é que eu vou provar que foi dali o vazamento, né? Se eu tenho meu cartão de crédito em múltiplos lugares. Então, vai responder, mas tu tem que ter ali um nexo, o nexo de causalidade é o termo da lei, é o termo que a gente usa. Mas, em tese, vai responder-se. E o vazamento de informações é outra. Também não adianta querer se eximir dizendo, foi um hacker. Tá, foi um hacker. Mas você adotava as medidas de segurança existentes para evitar aquele problema, isso vai te servir ou para se isentar até certa medida, né? Porque o que o Código de Defesa do Consumidor fala é em culpa exclusiva de terceiros. Então, se foi exclusivo, ou do consumidor, né? Se foi exclusivo é uma coisa. Agora, se foi porque, eu podia ter contratado um serviço de segurança e não contratei, eu podia ter criptografado esses dados e não criptografei, daí o buraco é mais embaixo. E mesmo que vamos supor que você adotou essas medidas, mesmo no caso de uma condenação, de uma indenização, isso vai pesar na hora de arbitrar quanto que tu vai ter que pagar, ou de multa ou de indenização. Vai falar lá, esse cara tomou todas as medidas, mas aconteceu. Então, em vez de te aplicar uma multa de 100 mil, vai te aplicar uma de 1.000. Ok, não sei, Valmor, se tu queres fazer alguma pergunta direto ou complementar aí com o Rafael? Só fazer um comentário para Maria de Lourdes. Eu sei que Pires não é prata, eu estava dando outro exemplo. Eu quero depois fazer uma pergunta para o Rafael. Rafael, Jô, não tenho mais nenhuma pergunta. Eu acho que a apresentação foi tão boa que, com algumas poucas perguntas, aí eu consegui esclarecer todas as minhas dúvidas, viu? Parabéns a Decide, parabéns, Rafael, sempre cirúrgico, né? E muito didático nas suas colocações, viu? Foi extremamente gratificante estar participando, viu? Obrigado, espero que eu não tenha perguntas porque eu fui claro e não porque eu fui longo.
Com certeza não. Obrigada, Valmor. Imagina. Emir, queres fazer pergunta? Quero. Tudo bem, Rafael? Primeiro quero... Emir, tudo bom? Quero Meu te sempre parabenizar. presidente, Emir. Quero te Uma parabenizar honra ter pela... um público tão qualificado assim. Já que nem velho aqui em casa de roupão, aqui ó, a coisa, né? Primeiro eu quero te Se eu soubesse que eu parabenizar... tinha feito a apresentação mais bonita. É verdade. Quero te parabenizar pela clareza, objetividade e parabenizar a Juliana por ter trazido palestras desse quilate, como diz assim, né? De pessoas que têm o conhecimento científico, técnico, mas que, acima de tudo, usam uma linguagem clara e objetiva que, infelizmente, nem sempre a gente vê aí palestrantes que fazem e utilizam essa linguagem reta, correta e entendível, né? Para a gente possa ter a clareza aí com relação a esse assunto que é, sem dúvida nenhuma, um dos desafios aí para os próximos tempos, aí já está sendo hoje, né, Rafael? Mas assim, ó, Rafael, o Banco Central, através das suas políticas agora econômicas aí, ele está criando e já deu uma data, que é o marco, para que todas as instituições financeiras terão acesso a todos os dados de outras instituições financeiras. Por exemplo, todos os correntistas do Banco do Brasil, eu, enquanto Sicredi, vou poder ter acesso, e o Banco do Brasil, a Caixa e outros mais também terão acesso aos dados do próprio Sicredi. O que o governo espera com isso? Que se tenha taxas mais competitivas, visando o benefício para o consumidor, ponto, esse é o objetivo, que possa haver uma competição entre nos oferecimentos de produtos para os consumidores como um todo. Minha preocupação é a seguinte, né? Até que ponto os meus dados da minha pessoa física ou jurídica, elas não se tornarão massificados demais quando tem esse tipo de informação disponível no mercado financeiro para todas as instituições financeiras. Porque hoje não tem mais saco, né, Rafael? A quantidade de ligações e de e-mails, de WhatsApps que você recebe das instituições financeiras e de INSS, empréstimos e coisa parecida é algo absurdo, né? Então eu gostaria que você falasse um pouquinho de que forma a gente pode se proteger. Talvez assinando um termo na instituição financeira proibindo isso, já que é uma determinação que vai vir do Banco Central como um todo? Emílio, eu vou te... Primeiro, obrigado pelas tuas considerações aí, pela pergunta. Eu vou te confessar aqui que eu não sei, eu não vi essa resolução do Banco Central ainda, tá? Mas eu acho que ela tem tudo para ser questionada até judicialmente, né? Até no próprio STF, porque foi a preocupação que você mesmo levantou aí. São os meus dados, eu não estou autorizando isso daí. Então, a gente entende que tenha uma justificativa, pelo menos para enfeitar a decisão, né, de dizer, não, isso é para beneficiar o consumidor, mas a gente sempre tem o pé atrás quando o governo diz que alguma coisa é para beneficiar a gente, mas para mim isso conflita totalmente com a Lei Geral de Proteção de Dados, que está para entrar em vigor aí, e com a decisão recente do STF, que teve no julgamento da ADI, que questionou a medida provisória 954, que considerou, enfim, reconheceu o direito fundamental que nós temos à proteção de dados e à autodeterminação informativa. Daí, para não dizer que eu falo complicado, eu vou explicar tudo isso que eu falei aqui. Ver o direito fundamental é aquele direito que o mais forte que a gente tem pela Constituição, tipo o direito à vida, o direito à saúde, o direito à liberdade. Então, hoje, depois dessa decisão do STF, tanto o direito à proteção de dados pessoais quanto o direito à autodeterminação informativa são considerados direitos fundamentais, pelo menos por 2 dos votos que foram dados lá. E eu acho que isso vai se consolidar. Então, peraí, como é que pode uma norma do Banco Central passar em cima de um direito constitucional meu? Não pode. No meu ponto de vista, não pode. Eu não sou STF, mas imagino que se isso for questionado, pode bater lá sim. Aí vem a questão da autodeterminação informativa. Que diabo é isso? É eu saber o que está sendo feito com os meus dados e decidir se eu quero ou não, claro, dentro
da razoabilidade. Eu não posso falar, não quero que ninguém tenha meu dado porque eu estou devendo um monte de gente, não quero que me ache. Mas dentro do razoável, é o direito que eu tenho de decidir o que é, de saber o que é feito e decidir se eu quero ou não. E para mim, essa medida ela rompe totalmente com isso daí, né? Então, tem uma coisa que uma dessas iniciativas do Banco Central que eu vi que essa eu acho positiva, desde que é feita com cuidado, que é a do Open Banking lá, que é dessa troca de tirar a instituição financeira do centro e botar o cliente no centro, mas, no meu entendimento, isso tem que ter a concordância do titular dos dados. Os bancos só podem acessar os meus dados se eu decidir que eu não me importo que eles acessem. E, para mim, isso que está trazendo não só preocupante, quanto conflita com a própria Constituição. Eu acho que isso tem tudo para cair. E outra coisa que a gente tem aí é que tu não pode ter uma decisão, uma norma interna do Banco Central contrariar uma lei. E no caso aí, dependendo de 2 leis, né? Tu não pode ter uma resolução achando que está acima da Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma lei federal, e nem do Marco Civil da Internet, que é uma lei federal, e muito menos da Constituição, que me assegura esses direitos aí. Ótimo. Obrigado, Rafael. Bem. Eu tenho a mesma leitura, apesar de não ter a formação em direito, mas a mesma leitura que você. Os meus dados são dados, cabe a mim autorização ou não da divulgação deles. E não o contrário, você deixar aberto aí para que todas as instituições financeiras tenham acesso e você tem que ir lá e declarar, entendeu? Se você permite, se você não quer que seja divulgado, né? Concordo contigo. E se eu não sei quem está usando esses dados, para quem que eu vou pedir? Eu nem sei que o cara está usando meus dados, como é que eu vou descobrir que eu tenho que pedir para ele parar de usar? Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido, isso aí, concordo. Obrigado. Perfeito. Obrigada, Emir. Bem atual aí, nos faz pensar as coisas que estão acontecendo no momento. Né? A Letícia tem mais uma pergunta aqui no chat, Rafa. Como consumidor, qual a melhor forma de exigir nossos direitos após ter tentado resolver um problema diretamente com a loja e não ter conseguido? O próximo passo seria já entrar com o processo ou teria outra forma de recorrer? Olha, tem algumas ferramentas disponíveis que às vezes funcionam, nem sempre. Uma delas são plataformas como, por exemplo, Reclame Aqui, que é uma plataforma que tem onde os consumidores vão registrar essa insatisfação com as empresas. Daí, para algumas empresas funciona, para outras não. Entrando na própria plataforma, tu vai ver lá a reputação da empresa. Se ela tiver reputação baixa, é porque ela não está nem aí. Às vezes ela pode ser uma empresa pequena e não estar cadastrada na plataforma. Algumas empresas maiores, elas também são cadastradas num portal mais ou menos com a mesma proposta, mas esse vinculado ao governo federal, que é o consumidor.gov.br, tá? Onde também você pode manifestar ali contra as empresas que são cadastradas no sistema. Daí tem os setoriais lá. Então, por exemplo, se eu tive um problema com uma empresa de telefonia, eu posso registrar uma reclamação na Anatel, uma de energia na ANEEL, com um banco, uma instituição financeira no Banco Central. Aí varia conforme o caso, né? Agora, se nada disso funcionou, se reclamar no Facebook da empresa não funcionou, reclamar dentro dos limites, porque se reclamar demais também, aí entra no abuso de direito, pode ter que responder pelos danos a essa empresa, a reputação dessa empresa. Nada disso funcionou, tem um outro recurso ainda, antes de judicializar, que é o PROCON. Só que daí vai depender, o PROCON normalmente ele é municipal, então tem PROCONs que são mais ativos e PROCONs que são menos, PROCONs que resolvem e PROCONs que não servem para nada, né? Então seria uma última tentativa lá de tentar resolver isso extrajudicialmente. Não resolveu, se é uma coisa de valor baixo, até 40 salários mínimos, pode tentar entrar no juizado especial lá, o famoso pequenas causas, que em primeiro grau não precisa, é recomendável que tenha, mas não é necessário ter um advogado até a decisão em primeiro grau. Então, é uma outra opção lá que existe. Eu, particularmente, evito o JEC, Rafael, como advogado. Tá? Eu tenho algumas restrições ali, que são algumas dificuldades que são da característica, elas têm uma razão de existir, mas que, por minha forma de trabalho, não funcionam. Por exemplo, você não pode pedir uma citação por edital pelo rito do juizado especial.
né? Então, são alguns problemas técnicos jurídicos aí que a gente tem que lidar. Então, como advogado, eu prefiro não trabalhar com o JEC. Mas para o consumidor é uma ótima ferramenta ali, porque muitas vezes o valor que tu tem para buscar é ali, sei lá, 200, 300 reais, e que se inviabiliza o custo que tu vai ter com advogado, com correr atrás, com tudo mais, que às vezes o que tu vai gastar é mais do que tu tem para receber. Então, o PROCON e o JEC costumam... o PROCON, em alguns municípios, ele funciona bem, e o JEC, geralmente, para esses casos menores, assim, funciona bem também. Tá? Uma outra limitação do JEC, por exemplo, aqui só para dar um outro exemplo, quanto à perícia. Então, se é uma coisa que você precisa fazer uma perícia para determinar se teve ou se não teve o problema que está alegando que tem, não pode entrar pelo JEC para perícias complexas. Então, são esses detalhes que tem que estar ligados. Mas, no geral, o juizado especial, pequenas causas lá, funciona para essas demandas de consumo. Mas, antes disso, tem essas ferramentas que eu falei aí. Ok, obrigada, Rafael. Obrigada, Emílio, pelas tuas considerações, que não te agradeci, pelo apoio também. Então, mais alguma pergunta, gente? Não temos aqui nada mais no chat. Se quiserem, nós estamos num pequeno grupo, então também se quiserem fazer alguma pergunta nesse momento aqui, através do microfone, também pode abrir o microfone e falar, se manifestar. Pensa no apresentador burro que está clicando na tela do notebook para abrir o chat e não entende por que não está abrindo. Até lembrar que a tela não é touchscreen. Aconteceu. Então, se já não temos nenhuma pergunta, Rafael, eu te agradeço imensamente pelo teu webinar hoje, pelo teu esclarecimento aqui. Eu acho que esse tipo de assunto, ele é de utilidade pública, inclusive, porque a gente tem que saber como é que funciona tudo isso. E te deixo também aqui a palavra para algumas considerações que tu queira fazer para finalizar. Bom, quero primeiro agradecer aí o convite da Decide. Tenho acompanhado as lives da Decide, participado de algumas e acompanhado outras. Gostei muito da tua nesse fim de semana, inclusive, né? Quero, enfim, agradecer todo mundo que ficou até o fim aí, agradecer a participação e as perguntas. Enfim, e dizer que sim, mesmo para quem não pensa em empreender na internet, todo mundo é consumidor, e hoje acho que todo mundo que apareceu aqui é consumidor especificamente de alguma coisa de comércio eletrônico, né, em maior ou menor grau. Então, mesmo quando não dói no nosso lado empreendedor, dói no nosso lado consumidor, e é bom a gente ver isso daí, porque isso traz uma coisa que o cara que vai empreender na internet, se ele entender que ele também é um consumidor na internet, ele vai prestar um serviço melhor para o cliente, ele vai oferecer um atendimento mais qualificado, e isso vai refletir, obviamente, em fidelidade desse cliente, em vendas. Então, a gente tem que entender que a lei está ali para ser cumprida, mas que, mais do que isso, a gente fazer as coisas direito cria um vínculo mais forte com o nosso cliente, que é quem mantém o nosso negócio. Então, fico muito feliz aí de ter participado e fico à disposição para a gente trabalhar aí outros temas, para aprofundar uma parte que, enfim, que o pessoal se interesse depois. E agradeço novamente. E convido, fazendo um jabazinho aqui no final, quem não conhece ainda, conhecer o Digiálogos, www.digialogos.com.br. A gente já divulgou ali nosso primeiro podcast sobre cidades inteligentes e estamos prestes a gravar o segundo agora, está agendado para a semana que vem. Muito bom, Rafael. A gente que agradece a tua parceria de sempre, né? Falar sobre direito digital é um assunto extremamente relevante, principalmente na época que a gente vive hoje, né? E convido a todos a acompanharem a Decide nas redes sociais. A gente está sempre trazendo novidades. Nós vamos trazer mais webinários aí com o Rafael também, né? A gente vai vendo os temas. Se quiserem também participar e nos mandarem aqui sugestões de tema que vocês se interessam, também é importante que
a gente esteja atendendo aí as vontades e os interesses de vocês também. Né? Nesse próximo domingo, a gente vai ter aí uma live sobre negócios, então a gente vai ter vários parceiros da Decide participando e abordando o tema negócios em vários aspectos diferentes, né? Porque tem gente aí de várias áreas do conhecimento, então vamos fazer um bate-papo bem legal. Sobre o webinar, então a gente vai disponibilizar para todos depois os certificados, né? E também estamos à disposição, sempre que vocês quiserem aí entrar em contato conosco, vocês podem vão receber aí pelo e-mail, né, os nossos contatos, é só falar com a gente. Rafael, mais uma vez, muito obrigada a todos que participaram aqui com as interações, com as perguntas, com as considerações, porque vocês é que fazem a gente construir todo esse... É para isso que a gente trabalha, né? E fazem aí a gente construir um trabalho melhor. Então, desejo a todos Obrigado de novo, boa noite para todo mundo aí. Até a próxima. Até. Um excelente final de terça-feira para todos e boa semana. Até breve. Um abraço.